Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, ladies e gentlemen, paz do Senhor pra todo mundo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast. E antes de qualquer coisa, vamos pedir o que, Carol? Redes sociais? É isso aí, a Carol já tá ligeira. Nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, estamos como Elenco da Fé. E no Spotify, para quem não consegue assistir durante a semana, às vezes tá na correria, coloca lá no seu carro e ouça no Spotify como Faithcast. E hoje, você tá bem, Carol? Primeiro de tudo. Achei que você não ia perguntar, né? Não vou perguntar, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tô bem também. Tá animado pra esse episódio? Sempre animado. Esse episódio vai ser top, hein? Vai mesmo. E a Carol aqui, lembra, pessoal? A gente comentou no outro episódio que ela ia ficar um pouquinho mais dentro do que fora. E já estamos estreando a Carol aqui, né, Carol? Pois é. Tá nervosa? Tá de boa? Um pouquinho nervosa, né? Mas faz parte. Não, relaxa. A gente vai colocar suco de maracujá aí pra você beber. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Adriana. Ela é uma psicóloga e ela vai bater um papo com a gente hoje, explicar um pouquinho como que foi a caminhada dela, tanto na área acadêmica quanto aqui na área da igreja, digamos assim, na sua caminhada cristã. E bem-vinda, irmã Adriana. Bom dia. Boa tarde ou boa noite, né? Boa tarde ou boa noite, exatamente. Paz do Senhor. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou bem, graças a Deus. Estou feliz pelo convite. Muito obrigada. E bora lá. Bora lá. E vamos lá, então. Primeiro, faça uma apresentação básica para nós, um resumo. Que é a irmã Adriana, nasceu por aqui mesmo, em São Paulo, mora aqui, como que é? Então, vamos lá. A irmã Adriana, eu nasci aqui em São Paulo. Eu sou filha de nordestinos. E eu conheci Jesus quando eu era criança ainda, né? Eu tinha um tio, meus pais muito católicos. Quando eu era criança ainda, os meus pais tinham parentes que eram evangélicos e me levavam para algumas igrejas. E eu sempre achava muito bonito, né? Falar de Jesus, né? Da palavra, os louvores, mas eu nunca tive alguém que me ajudasse realmente a permanecer, né? Mas eu ouvia falar de Jesus, mas não conhecia de verdade ainda. E aí, quando eu completei 21 anos, né, meu irmão faleceu, né? E foi uma dor muito profunda, né? Foi uma dor muito intensa. E é muito difícil a gente falar disso, porque o processo do luto é um processo muito doloroso, intenso, e cada pessoa vive o luto de uma maneira. E naquele momento a gente conhecia o meu esposo hoje, que é o irmão Gilmar, e ele já congregava na igreja Assembleia de Deus lá do Vila Gil, né, do setor Iguatemi, e a gente estava no churrasco, né? Eu, uma outra irmã missionária, que hoje também é missionária, para a glória de Deus, e a gente estava lá dançando, bebendo, né, dançando funk, eu lembro até hoje, 1 ou 2 meses depois da morte do meu irmão, né? E aí, de repente, uma olhou para a outra e falou assim: vamos para a igreja? Vamos. A gente saiu de lá e foi para a igreja. A gente estava uma meia hora ali da igreja. Mas para que igreja que a gente vai? Vamos para a igreja do Gilmar? Vamos para a igreja do Gilmar. Chegamos lá na igreja. Hoje, eu vou falar o nome dele porque eu lembro dessa mensagem até hoje. Quem estava ministrando era o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo ainda não era pastor, ele era líder dos jovens lá da igreja do Vila Gil. Pastor Rodrigo. Que já esteve aqui, pessoal. Exatamente. Ele contou essa parte da vida dele também no podcast. Essa parte foi quando estava subindo eu e a missionária. Agora, eu não ia falar, amados, mas agora eu tenho que falar. Eu e a missionária Tatiane pela escada, então. Era eu e a missionária Tatiane. Agora tudo faz sentido. Então a gente descobriu quem que era a parceira de bagunça da irmã da missionária Tatiane. Pois é. Agora eu já entreguei, amiga. Por isso que elas são tão amigas assim. Agora tá agora tudo faz sentido, né? Estávamos subindo a escada. Então, pois é. E aí, nós chegamos na hora da mensagem. O
pastor Rodrigo estava pregando sobre Davi, mas em um momento da mensagem ele começou a falar de Jesus. E aí ele começou a falar quando Jesus morreu na cruz, né? E ele disse assim que a lua estava conversando com o sol, e ele disse assim que o sol não queria mais brilhar porque Jesus, o Rei dos Reis, havia morrido. Aquilo mexeu comigo de um jeito, e ele falou, né, na mensagem que Jesus havia morrido para me salvar dos meus pecados, para tirar a dor que era tão intensa em mim, né? E naquele dia, quando ele falou, quem que aceita? Como que eu ia falar? Gente, é Jesus, né? Como que eu ia dizer não para Jesus, né? E aí ali começou a minha história na fé. Foi em maio, né? Era um Dia das Mães, maio de 2001. Né? Foi quando começou ali a minha carreira na fé. E ali, antes disso até, é interessante que a minha vida era assim. A gente, às vezes, saía com alguns amigos, a gente ia muito pra balada. Tinha uma época da minha vida que a gente ia pra balada de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia trabalhar sem dormir, né? Chegamos a passar por algumas drogas, né? Nada muito pesado, mas sim, a gente chegou a usar drogas, sim, bebidas, cigarro. Eu dormia fumando, eu acordava fumando. Eu lembro de uma época na minha vida que as coxas lá de casa, né, da minha cama, todas elas tinham furo de cigarro, porque eu dormia fumando e acordava fumando, né? Então era uma vida muito complicada, né? Eu fiz minha mãe sofrer muito, perdoa, mãezinha, né? Mas foi um momento, uma adolescência muito complicada. Mas né? a senhora atribui isso um pouco à morte do seu irmão? Que a senhora falou que cada um viu o luto Não. de um jeito. Você acha que influenciou? Não, porque isso foi antes, né? Eu acabei atropelando porque sim. foi antes, né? Antes de conhecer Jesus, né? Entendi. Na verdade, isso tem uma relação, talvez, com a separação dos meus pais. Quando eu completei 14 anos, né? Isso acontece muito, né? Eu era muito ligada ao meu pai nessa época, né? E quando eu completei 14 anos, meu pai se separou da minha mãe. Então, foi uma dor muito grande. Na adolescência. E a adolescência é uma época da nossa vida que a gente tá se conhecendo, tá se descobrindo, tá entendendo quem somos, né? A que grupo pertencemos, quem queremos ser. Então, é muito complicado. Então, talvez eu atribua a isso. Aí eu me liguei a alguém, a algum grupo. E esse grupo que eu me liguei era um grupo que gostava da bagunça, né? E aí a gente foi por esse caminho. Mas é interessante que mesmo assim a gente ia pra igreja, né? E a gente tinha um grupo de irmãos que era muito interessante, que ele falava assim pra gente, olha, a gente tá indo pra balada, mas antes vamos passar ali na igreja pra ver o que Deus tem pra nós. Se Deus falar que nós não vamos pra balada, nós não vamos. A gente achou, hã? Mas tá bom, vamos embora. Aí chegamos lá, falou assim, olha, se alguém estiver profetizando alguma coisa, eles não vão falar seu nome, mas você levanta a mão. Se for pra você, ele vai falar que é pra você. Se não for, não é. Aí alguém tava profetizando, aí ele, levanta a mão. Eu falei, não vou levantar a mão, levanta a mão. Aí fazia a gente levantar a mão. Enfim, a gente acabava indo pra balada, mas isso era uma rotina. E aí era interessante que, às vezes, eu e um outro grupo de irmãs, não só, né, a missionária, mas um outro grupo também, a gente, antes de ir pra balada, a gente passava no culto às vezes. E todas as vezes que era feito o apelo, eu aceitava Jesus, todas as vezes. E a minha amiga falava assim, aí chegava na porta da igreja e falava, pra onde nós vamos? Pra balada. E aí minha amiga falava assim, mas como você acabou de aceitar Jesus? Eu falei, é Jesus, como é que eu vou falar não? Não tem como, tá pedindo pra eu aceitar Jesus, eu não tenho como falar não. E aí, até que chegou, né, maio de 2001, onde nós realmente ali nos firmamos lá no Ipiranga, lá no Vila Gil. E aí começou a nossa carreira. A gente começou com a escola dominical, gente, escola dominical. É uma bênção, né? Faz um Irmão apelo Cláudio. aí pra escola dominical. Agora, irmão Cláudio, Deus abençoe a sua vida. Eu aprendi muito com o irmão Cláudio ali, superintendente da escola dominical lá do Vila Gil. É uma escola. Meu primeiro curso de teologia foi com a escola bíblica dominical, né? E ali a gente começou a crescer e daqui a pouco o irmão Cláudio, vendo em nós potencial e chamada de Deus, nos colocou ali para ser professora. E nós começamos ali com os adolescentes, depois fomos para os jovens, depois demos uma pincelada, assim, às vezes ajudando, auxiliando as irmãs. E chegou um ano que daqui a pouco começamos a ministrar a palavra do Senhor, e o Senhor nos abençoando. E fomos consagradas ali pelo Ministério Ipiranga como missionárias, né? Como Amém. missionária. E é o Senhor operando e trabalhando, né? E eu costumo dizer que o maior milagre é lindo ver cego enxergando, né? É lindo ver o Senhor Jesus nos ensinando, né? Que Ele é o que opera o milagre, né? Mas, como psicóloga, né?
o ser humano ele é muito complexo. E para mim, irmã Adriana, o maior milagre é a transformação do ser humano. É quando o Senhor Jesus transforma a gente de dentro para fora. É quando o Senhor Jesus cura dores muito profundas, que a psicologia pode explicar e apontar caminhos, mas quem cura é Jesus. Sim. Né? Então, e é essa a maior transformação. Eu sou um milagre de Jesus. Né? E eu lembro agora, falando com vocês, eu lembro de uma situação bem interessante. Eu estava numa balada, né? E de repente tinha 2 andares essa balada. E a minha turma tava lá embaixo. E eu tava lá em cima e começou a tocar uma música que eu gostava muito, né? E a gente andava com uma galera, assim, a gente tinha muitos amigos. A gente saía com uma galera de 10, 15, 20, né? E aí eu tava lá em cima e o povo dançando, eu falei, vou dançar. Nesse momento, algo espiritual aconteceu no meio da balada, né? Eu ia descer pra dançar e de repente eu parei, sabe quando parecia que tinha ficado tudo em câmera lenta? E eu olhava e como se o Espírito Santo de Deus falando comigo naquele momento e falava que aquele lugar não era o meu lugar, que aquilo ali não era pra mim. Aquilo me parou. Eu lembro que era um domingo. E nesse domingo a gente tinha fugido de alguns irmãos. Como assim fugido? Esses irmãos iam, né, os obreiros, e era até do Vila Gil nessa época, ia até a minha casa, ou a casa da minha amiga, né, tal, e chamava a gente para ir pra igreja. Falava, olha, nós estaremos aqui para buscar vocês para ir pra igreja às 6 horas, tá? Quando era 5h30, 5h30, vambora, eles estão chegando, vambora. Aí a gente fugia, né, e a gente fugia. E nesse dia eu fugi, né, nós fugimos e Deus tratou. Então o Senhor foi tratando, mas depois que Deus tratou isso comigo, eu entendi. Tem uma coisa, tinha um vazio. Tinha um vazio e tinha uma necessidade de preencher algo. E naquele momento, eu não entendia ainda exatamente o que era, mas eu sabia que existia um vazio. E eu sabia que existia Jesus, que me amava, né? Então, foi um processo, assim, doloroso, mas transformador. Muitas vezes a gente tenta preencher o vazio com muitas coisas do mundo, né? Mas, na verdade, o único que pode preencher é Jesus. E interessante que você comentou dessa questão da psicologia. A gente queria saber como surgiu esse amor pela psicologia, como é que foi? Foi desde cedo, desde muito nova, ou recente? Como é que foi? Conta pra gente aí. Então, quando eu estava no ensino médio, a minha escola fez um projeto que era visitar as universidades aqui da região onde eu moro, que é lá no Jardim Guatemi, né, onde nós moramos. E eu conheci um estúdio, né, de jornalismo, de gravação e tal. Eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ser jornalista. Eu vou ser jornalista. E depois, quando você decide fazer uma faculdade, é muito importante você entender o que é o curso, e para que é o curso, né? E como que você se enquadra nisso? Como que é isso para tua vida? Quando eu fui conhecendo mais o jornalismo, conversando com pessoas que eram desse meio, eu queria fazer jornalismo com um senso de justiça, de divulgar a verdade e de pregar a verdade, mesmo antes ainda de conhecer Jesus, né? Porque eu era adolescente. Mas aí eu descobri que não, que infelizmente alguns amigos jornalistas me disseram, amiga, não é isso. Esquece que não é bem assim, não. Tem uma pauta, tem uma questão que você tem que seguir, e você nem sempre vai escrever, se você for editor, você nem sempre vai escrever ou falar daquilo que você quer. Você vai ter que passar por alguns caminhos, talvez até você ter uma carreira sólida e em algum momento falar... Aí eu murchei. Aí eu fui buscar, eu queria fazer faculdade, eu queria estudar, né? E aí, de repente, eu fui conhecendo a psicologia. E entendendo as questões do comportamento humano, das dificuldades, né? E, gente, como que é isso? E principalmente por causa das questões sociais, né? E eu queria entender isso melhor. Como é que eu entendo isso? E aí, depois de um tempo, eu só fui fazer faculdade depois de casada, né? Com auxílio do meu esposo. E também quero agradecer muito meu marido por isso, porque eu digo que o meu diploma, 50% é dele. Lembro de uma situação, às vezes, tão difícil, que às vezes tinha dia que a gente não tinha o dinheiro da ida e da volta da gasolina para ir para a faculdade, porque livro de psicologia é muito caro. A faculdade, mesmo que... Eu fui bolsista, né? Eu tinha 50% da bolsa, mesmo assim era muito difícil. O custo da faculdade você tem que pesar. O valor da faculdade, mesmo você sendo bolsista, eu era bolsista 50%, você tem que pesar transporte, você tem que pesar alimentação, material, né? Tem um monte de coisinhas que você tem que pesar ali, ainda mais dependendo do curso, isso vai
né? Aumentando. Exatamente. E da universidade também, né? Tem muitas caras demais. E assim, o meu foi um presente, porque eu me inscrevi pelo ProUni, porém, pela minha nota no ProUni, a vaga para psicologia tinham 5, eu fiquei em 6º. Eu chorei tanto. Falei, Deus, eu não acredito, minha oportunidade. Eu chorei pelo ProUni, né, na época. E aí passou um mês, e eu chorando, um mês chorando. E, de repente, eu recebi uma carta da universidade. E eu só soube depois que isso foi uma única vez, um único ano que essa universidade fez isso. Eu recebi uma carta para ter os mesmos benefícios do ProUni sem ser pelo ProUni, diretamente pela faculdade. Nossa. Eu recebi os mesmos benefícios. E é interessante. E durante todo o curso, e foi realmente o que aconteceu, foi muito Deus, né? Foi o Senhor mostrando. E Deus tinha falado que eu ia fazer o curso que estava no meu coração. Eu falei, glória a Deus. O Senhor, ele faz promessa, e a promessa do Senhor é fiel, né? Amém. A gente pode mudar, mas Deus permanece o mesmo, graças a Deus. E aí, foi o que aconteceu. E foi muito melhor pra mim ser dessa maneira, porque assim, às vezes a gente não entende. Senhor, eu não recebi isso agora que eu tanto queria. Mas o Senhor, ele sempre tem o melhor pra nossa vida. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, graças a Deus. E foi melhor, porque pelo ProUni eu tinha que ter uma documentação tão extensa. E é exaustivo você ter toda aquela documentação e apresentar. Fora que você tem também que ficar comprovando isso. Em algum período, eles fazem uma varredura, né? Para verificar se as pessoas estão recebendo a bolsa, tá ok mesmo, tá tudo dentro do padrão. E eu não precisei de nada disso, né? Eu não precisei de documentos. Só apresentei os documentos. A parte burocrática não passei por nada. isso. E Deus é tão bom, nosso Deus, que é a parte que eu menos gosto, é essa parte da burocracia. É difícil, não é? Então Deus foi fiel até nisso, né? E aí eu lembro que tinha dias que, com a dificuldade, às vezes eu ia fazer a prova e eu tinha que... Por que eu tinha que ir com o Gil de carro, né, na época? Na época a gente tinha um Poisé, que é o Fred, né? Eu dou nome pros carros. Era o Fred, que era um Tempra. Vixe. Difícil. E eu lembro que a gente foi e eu tinha que levar muitos livros, porque eu tinha prova, eu tinha que levar alguns livros, era pesado, não dava pra ir de ônibus. Pra minha faculdade eu tinha que pegar 2 ônibus da minha casa, e eram ônibus super lotados pelo horário que eu estudava à noite. E aí eu falei, marido, vamos lá, marido, preciso de ajuda. Aí o marido, vamos. Ele trabalhou o dia inteiro, ele tinha que ficar lá me esperando. Então, às vezes, ele ficava lá 2, 3 horas, né? Já chegou a ficar até 4, eu tinha atendimento. O meu curso foi muito bom, porque os últimos 2 anos era muito estágio, então era muita prática. Só os 3 primeiros anos foi teoria, os 2 últimos foi muita prática. Então ele tinha que ficar lá e eu tinha que dar conta, né? Era o curso. Então eu digo que 50% do meu diploma pertence ao senhor Gilmar Alves. Nossa, Sim. Graças a Deus pelo apoio, né? Muito. Graças a Deus. Senão não teria conseguido. Primeiro Deus e depois o senhor Gil. Amém. Que legal. E uma dúvida que me surgiu agora. Fala pro pessoal aí que às vezes pensa em fazer psicologia. Eu gosto, tá? Tenho até vontade. Eu comentei com a irmã uma vez quando a gente tava até comentando. Conversando sobre o podcast mesmo, que faz tempo que a gente tava tentando, né? Acabou que primeiro na nossa agenda aqui deu pau no cenário todo, depois no outro sábado a irmã não podia, verdade. E acabou saindo. Mas como que é a área de atuação de psicologia? É muito difícil, o mercado é complicado, financeiramente o retorno é interessante, não é? Depende. Qual o melhor setor pra se encaixar? Olha, já tô fiz 300 já perguntas. Já quer exercer mesmo, aí, ó. Não, pessoal, só uma perguntinha, não tem nada a ver. Então, quando a gente pensa em universidade, a primeira coisa que a gente pensa assim, eu vou estudar para ter uma boa profissão, para que eu tenha um bom retorno financeiro, né? Na verdade, só um parênteses, na verdade eu fui tonto nessa, porque eu não fiz isso. Eu fiz faculdade de hotelaria e era porque eu gostava. Até esqueci que era por causa do dinheiro. Aí então, você gostava muito e resolveu fazer, né? Aí fiz a faculdade de hotelaria, só que aí falei, caramba, meu, esse negócio não dá dinheiro não. Nada a ver, né? Assim. Complicado, se o Best tinha feito menino aqui dá dinheiro. Entendi. Olha só. Então, mas a psicologia não dá dinheiro. Bom, depende, né? Aí vai depender. Então, a primeira coisa que... Bom, a maioria das pessoas pensam nisso na situação que a gente tem de Brasil hoje, né? Precisa estudar mais para ter uma colocação melhor, para ter uma condição melhor. Mas, enfim, a psicologia, quando você vai para um lado de grandes empresas, trabalhar com RH, né? Com palestras motivacionais, com uma questão, assim, mais voltada para o mundo empresarial, pode ser que você tenha um retorno melhor, né? E quando todo mundo, a grande maioria dos meus amigos, quando a gente começa, por exemplo, na minha sala tinha 120 pessoas.
uma faculdade grande, uma sala grande, né, ampla, comportava todo esse pessoal. Porém, na metade do curso já caiu para 80. Eu acho que isso é normal em todos os cursos, viu? Porque, olha, o meu também, eu faço publicidade e, no caso, a sala começou com 120 pessoas. E aí, agora tem 70, 65, tô na metade do curso ainda. Então, assim, pra você ver a desistência, né, das pessoas. E no final do curso você vai ver. Então, acho que comigo, né, porque algumas pessoas passaram por algumas dificuldades, tiveram DP ou trancaram o curso, mas comigo, no ano de formação mesmo, que foram 5 anos exatos, se formaram 40, 50 pessoas, foi muito, né? Então, e aí a grande maioria, os 120 entraram e falaram assim, eu vou aprender, vou entender a mente humana, tal, que a gente entra com um monte de perspectiva e não é bem aquilo, né? E eu vou ganhar dinheiro, né? E aí vai focada aí pro mundo empresarial. E daí, quando você começa a entender a psicologia e a conhecer melhor, você, como eu, vai pro lado social ou pro atendimento, que é a área que não é tão reconhecida e que o retorno financeiro não é tão bom, né? Você diz atendimento, por exemplo, abrir um consultório. Sim, porque no consultório, assim, dependendo de onde você estiver, né, em que região você estiver, pode ser até que você tenha um retorno bom. Ou quanto tempo você tem de profissão, né? Você pode ter um retorno melhor. Mas a gente, por exemplo, eu atendo aqui, na Zona Leste, né? E agora vou investir no atendimento online. O retorno não é tão bom, então é por amor. A psicologia, quando alguém diz para você, psicologia por amor, é psicologia por amor. E também por responsabilidade, né? Porque quando você entende, conhece a psicologia e o poder que a psicologia tem de apontar caminhos para alguém, você fala, eu não posso guardar isso para mim. Mas uma coisa muito interessante na psicologia é quando eu fui aprendendo, né, desvendando, né, sobre a psicologia, muita coisa que os meus professores falavam na faculdade, eu dava glória a Deus e falava assim, Jesus já me ensinou primeiro. Jesus já me ensinou primeiro. A palavra de Deus já estava escrito isso. Temperança, domínio próprio, né, autocontrole. E o Senhor já estava ensinando, com a vida dele, Jesus já ensinou primeiro. E realmente, o Senhor Jesus, ele nos ensina, né, a como sermos temperados. E a psicologia vai ensinar isso. Como que eu cuido disso? Como que eu sou saudável emocionalmente? Para que eu tenha também saúde física, né? E Jesus já ensinou antes. Então, muita coisa que eu vi na psicologia, às vezes a professora estava lá falando e eu estava falando com Jesus aqui. Eu já aprendi isso antes. Então dava até pra eliminar a matéria. É tipo, né? Inteligência emocional explicando os frutos do espírito, é isso? Mais ou menos isso. Leigamente falando, sim. É mais ou menos isso. É bem interessante. Olha só. E assim, por você ser cristã, quais foram as dificuldades que você encontrou na faculdade? Porque às vezes as pessoas rebatem muito essa questão do cristianismo, da religião, né, com a psicologia. Como foi, assim, pra você esse momento? Então, tem umas histórias bem interessantes, né? Eu quero saber. Pode Fiquei ficar curiosa. Eu tinha um amigo que... Eu não sei se ele era filho de pastores, mas ele tinha... Ou ele era obreiro. E tinha algumas aulas que ele discutia com os professores de uma forma que eu ficava ali sentada... Não tá certo. Né? Porque, assim... a ciência, a psicologia enquanto ciência, ela não se mistura com religião nenhuma. Tá? Então, eu sou, primeiro, serva de Deus, eu sou missionária Adriana, eu faço parte do povo evangélico, do povo de Deus, e depois eu sou psicóloga. E eu não misturo as duas coisas. Como da mesma forma que existe o psicólogo que tem uma outra religião, uma religião afrodescendente ou qualquer outra religião, e ele também não pode misturar. No atendimento, eu sou psicólogo. Eu sou ali a psicologia enquanto ciência, né? Não tem nenhuma mistura com nenhum tipo de religião. Porém, é muito difícil, se eu sou cristã e não ser psicóloga, eu sou os dois. Sim. Né? E aí, o que é importante a gente entender? Como que a gente fala disso?
né? Como que eu me coloco diante do outro para falar disso? A ciência, ela sempre vai... O que é a ciência, né? É quando eu faço uma experiência e o resultado daquela experiência é sempre o mesmo. Isso é ciência. É algo que eu posso provar. É algo que eu posso mensurar. Você pode mensurar o evangelho? Você pode quantificar Deus? Pode. Não. Não podemos. E graças a Deus por isso. Então, são duas vertentes aí, né? São duas situações diferentes. E para mim foi muito difícil. E é interessante que quando tem eu tenho um professor que ele... Um excelente professor. Excelente. Eu tinha um professor. E foi bem interessante que ele estava dando uma aula falando sobre relacionamentos, né? E a psicologia é referente aos relacionamentos. Em algum momento, ele começou a dizer que não existia amor. Que o amor... ele disse dessa forma na aula, né? Que não existia amor. Aquilo meu coração já ardeu. Como assim não existe amor? A gente estava, acho que no 2º ano. Já ia ficar doido já. Eu deveria estar no 4º período, 5º, né? Período, por aí. E aí ele disse que não existia amor. Que as relações, elas são baseadas em interesse. Alguém tem algo que eu quero e eu tenho algo que alguém quer. E aí, em algum momento, a gente se encontra e a partir disso surge um relacionamento. Aí eu lá, a irmã Adriana, sentadinha, falei... Professor, vamos lá. Então, aí lá vai a irmã Adriana, né, agora. Professor, então o senhor está dizendo que o senhor não acredita que existe amor. E aí ele me disse que não, que era tudo interesse. E aí eu disse para ele, falei, sim, eu concordo que sempre eu vou me interessar por alguém, por algo que eu olhei em alguém, eu admirei em alguém. E da mesma forma, alguém olhou para mim, admirou algo em mim e se interessou por mim. Mas o amor, ele não é um sentimento que eu olho para alguém e sinto, é um sentimento que eu escolho ter e que eu construo. E eu olhei para ele e falei assim, professor, eu sou casada há tantos anos e eu posso dizer que eu amo o meu marido e eu vivo o amor. E naquele momento, o professor, ele se desconcertou, né? E o olhinho dele, naquele momento, ficou um pouquinho... Porque ele entendeu que existia uma outra forma de amor que ele não conhecia ainda, né? E aquilo foi muito importante para mim, porque depois disso, claro, ali na sala, eu entendo, né, a postura, a ética do professor, sim, mas depois ele conversou comigo algumas coisas a respeito, e isso foi um momento muito importante, né, para mim. Um outro momento foi quando... Deixa eu só te tirar uma dúvida desse ponto, na verdade. A gente até, acho que comentou em algum momento de... alguma gravação que a gente fez, nesse caso talvez ele não conhecia, mas às vezes as pessoas, por exemplo, você pega um ateu, na verdade não é nem que ele é ateu, é que ele teve um trauma ou algo que ele não, por exemplo, Deus levou minha mãe, por exemplo, e aí agora eu não acredito mais em Deus porque ele não faria isso comigo. E aí existe isso, muitas pessoas na verdade não é nem que às vezes ela não acredita no amor, às vezes ela teve uma frustração tão grande que ela prefere dizer que isso não existe. Acontece ou não? Tá, então, aí depende muito, né? Enquanto a matemática é uma ciência exata, a psicologia não. A psicologia, ela depende. Depende, tem muitas variáveis, né? Então, eu não posso falar para você que isso é comum a todos. Mas sim, tem muitas pessoas que hoje elas têm uma postura ou uma crença devido àquilo que ela viveu, os traumas que ela viveu, ou enquanto pessoa, como foi construído ali a vida dela, né? Pelos pais, pela família, pela sociedade onde ela vive, pela escola, por alguém que ela admirava, ou por algum trauma mesmo. Mas nem sempre. Tem pessoas que elas são muito precisas, ela gosta de coisa exata, né? Então ela fala, como eu não posso provar Deus, logo Deus não existe, né? E é interessante isso, porque eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito. E nem devo. Jesus não fez isso. Né? Jesus não fez isso. Mas eu preciso saber em quem eu acredito. Ter essa convicção. E às vezes eu percebo que falta isso em nós, como cristão, enquanto igreja. Né? De realmente, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei por que eu sirvo.
E porque eu sei, em qualquer lugar que o Senhor me colocar, eu vou saber falar da minha fé, como Estevão fez. Né? Eu preciso ter isso em mim, vivo em mim, essa fé de acreditar, né? E às vezes falta isso. E o que eu percebo é isso, que quando a gente vai falar com alguém que é ateu, com alguém que não acredita em Deus ou teve um trauma com Deus, fala assim, olha, eu até acredito em Deus, mas eu acho que não precisa de tudo isso para acreditar em Deus, ele questiona a gente. E aí a pessoa que está sendo questionada às vezes não tem resposta. Mas não é porque não tem uma resposta, porque não é uma resposta pronta, mas não tem firmeza naquilo que se prega. Às vezes nem acredita tanto assim, né? E aí, quando eu vou falar com essa pessoa, talvez não sou eu que tô influenciando, talvez eu tô sendo influenciado. Eu tenho um tio que eu admirava muito, eu não falei que quando eu era criança eu tinha um tio que me levava pra igreja, que foi onde eu comecei a achar lindo as coisas de Deus, mesmo sem entender, porque eu tinha 11 anos, eu era criança. Esse meu tio, ele era pregador, ele era obreiro. Passados-se alguns anos, a gente se afastou, a nossa família se afastou, ele foi lá em casa, né, na casa da minha mãe ainda, eu era solteira, e aí ele disse pra minha mãe o seguinte, ele disse pra mim, eu já, sendo cristã, ele disse pra mim que ele não acreditava mais em Deus. Aí eu quase, se eu não tivesse sentado, eu acho que eu tinha desmaiado. Falei assim, mas como assim? O senhor não acredita mais em Deus? Não, eu fui estudar e na faculdade eu entendi que se eu não posso provar, Deus não existe. E ele contava experiências que ele tinha com Deus. Então, assim, que experiências foram essas? Né? E isso é muito comum. É muito comum a pessoa ir para a faculdade, porque a faculdade, ela vai sempre, independente do curso que for, ela sempre vai mostrar para você que o que é ciência é aquilo que você pode experienciar diversas vezes e o resultado é seu mesmo. Eu posso quantificar, né? Eu posso mensurar. Agora, Deus, eu não posso fazer isso com Deus. Então, a faculdade sempre vai, né? Ser como um espelho diante de você, afrontando a sua fé, né? E nessa questão sobre a faculdade, você considera assim, importante o autoconhecimento, a sua identidade firmada em Deus importante nesse momento, assim, não só para o controle emocional, controle psicológico, mas também se posicionar, né, contra essas vertentes da faculdade ou na sociedade mesmo. Você acha importante? Totalmente. E é tão importante que a gente precisa... por exemplo, teve um dia que a gente teve uma roda que era uma terapia em grupo, né? E aí a gente teve que fazer uma roda entre nós mesmos e o assunto era sexo, né? Pode falar isso essa hora? Pode falar. Então, e aí, como que se davam essas relações, né? E por que as pessoas às vezes se perdiam, tinham vários parceiros, e como que se dava isso, né? E aí a gente foi falar de sexo. E aí era um grupo na faculdade, psicologia, né? E o cristão, ele precisa se posicionar. E eu entendi que tinham amigos ali de diversas religiões, amigos que não tinham religião nenhuma e amigos que queria ver tudo, menos alguém falando de Deus, né? E ali eu me posicionei e eu disse o seguinte, eu falei assim, o sexo é um presente de Deus. O sexo é um presente que o Senhor deu para o homem e para a mulher, e ele é perfeito entre o homem e a mulher dentro do casamento. Porque aí alguém vai me dizer, mas por que o sexo fora do casamento não é tão bom quanto? Não é. O sexo fora do casamento, ele vai trazer consequências que talvez a pessoa que está tendo aquela situação não tenha ainda estrutura nenhuma para suportar as consequências dela. E as consequências podem ser doenças, a consequência pode ser uma gravidez indesejada, a consequência pode ser um filho fora do casamento, a consequência pode ser que aquele relacionamento, a pessoa não escolheu estar com aquela pessoa verdadeiramente e aquilo não vai ser construído e ali vai ficar uma dor e uma marca, né? Então, eu tô dizendo algumas consequências, mas tem diversas, né? E aí eu falei aquilo e, por incrível que pareça, foi muito bem aceito. E eles concordaram, falaram, que lindo você falar do sexo como presente de Deus. Porque a gente entendia que o sexo era o pecado. Porque a relação sexual, nós entendíamos que só se deu depois que Adão e Eva pecou. Não. O sexo foi antes. Se você for lá ler em Gênesis, o Senhor falou, crescer e multiplicai-vos. Ou seja, foi antes. A queda depois, que eles se viram nu, foi a questão deles entenderem algumas questões que não eram para eles entenderem naquele momento. Né? Mas não é o ato sexual em si. E ali algumas pessoas foram mudando, algumas questões foram mudando. E era interessante que tinha dias de prova, eu estudava sempre. Eu fui uma aluna
Eu não gostava de colar, né? Desde pequena. E eu gostava de estudar para a prova. Porém, antes de fazer a minha prova, eu orava. E eu tinha notas boas, né? E aí alguns amigos falavam assim, Adriana, como que você tá conseguindo tirar notas boas? Eu falei assim, eu oro antes. Aí, antes de começar a prova, quando a gente estava assim, a professora arrumando essa... Adriana, vem orar comigo aqui. Vamos orar, porque a prova é difícil hoje. Vamos orar com a Adriana, gente. Aí juntava uma galerinha, vamos orar. E eu orava. Mas eu falava pra eles, gente, mas é interessante assim, eu oro pro Senhor me trazer à memória aquilo que eu já estudei. Ou seja, você fez a sua parte, né? Exatamente. Né? O milagre acontece a partir do momento que eu faço a minha parte, né? O milagre para Pedro andar sobre as águas foi ele ir. Ele falou, Senhor, eu quero ir. E além de pedir para ir, ele foi. Ele pisou nas águas. Ele deu primeiro. Então eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não faço... Eu falei, agora, gente, se vocês não estudarem, aí como é que, né? Jesus não vai colocar lá na cabeça, não. Até porque Jesus é santo, ele é perfeito. E pegando o gancho do que a irmã falou, então seria certo a afirmação de que se você não tem certeza, ou se você não... realmente se você não tem a certeza, não tá totalmente firme na sua posição cristã, espere um pouquinho para fazer a faculdade, senão ela pode acabar de te arrebentar? Não só a faculdade, né? Tudo. Se você não tem certeza de quem você é, e o que você quer, e o que você acredita, você pode ser influenciado facilmente, né? É como Jesus ensinando pra gente que a casa construída na areia, vem qualquer vento e derruba. Agora, se a minha casa tá firmada na rocha, que é Jesus, aí a história é outra. Se a minha casa tá firmada na rocha, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, a minha casa tá firme na rocha. Então, não só a faculdade, mas a faculdade, o que acontece? É científico. É algo que tem embasamento teórico. E é algo... E a humanidade dá muito valor para isso. E é importante mesmo que se dê valor, porque foram anos de estudo, anos de pesquisa. Mas o que eu quero colocar aqui é que uma coisa não invalida a outra. Enquanto muitos vêm dizer que a psicologia ou que a ciência vem negando Deus, eu, como psicóloga, estudiosa do comportamento humano, eu digo o contrário, que a ciência e a psicologia vêm confirmando para mim todos os dias que Deus existe e que Deus é real. Amém. Amém. Isso aí. Glória a Deus, né, produção? Amém. O pessoal, se caiu uma agulha aqui, dá pra ouvir. Vamos pros tabus agora? Vamos pros tabus, cara. Que Você será? quer tocar ou quer que eu falo aqui? Pode falar, pode começar aí já. Então vamos lá. Agora a gente vai... entendemos bem. Por mim a gente ficava conversando aqui. Depois a gente desliga e continua conversando, né, Carol? Com certeza. Mas a dúvida é o seguinte. Na verdade, no meio cristão, sempre... não só esse, mas sempre houveram muitos tabus em relação a muitos assuntos. A irmã até comentava, posso falar de sexo aqui e tal, porque realmente é um tabu que, de certa forma, não deveria existir no meio cristão, às vezes pela falta de conhecimento, muitas pessoas acabam errando. Então, acho que os assuntos têm que ser tratados sempre de forma correta, com embasamento bíblico, mas eles devem ser tratados, né? Mas, enfim... Existem muitos tabus no meio cristão ainda hoje. E um deles que eu vejo que ele tá sendo um pouco quebrado, mas que ainda existe, é a questão do cristão ter um acompanhamento psicológico. E tem muita gente que por muito tempo achava isso errado, achava que não deveria fazer e que qualquer problema na cabeça já era coisa do diabo e tal. Cristão pode fazer um acompanhamento psicológico? Como que é isso? Pode não, ele deve, ele precisa. Eu falo muito com os meus amigos, principalmente com uma que está ali me acompanhando, a irmã Lourdes. Obrigado, irmã Lourdes, por trazer ela aqui pra gente. Obrigada, amiga. O quão é necessário que se tivesse em cada igreja um psicólogo, né? O quanto a gente, enquanto cristão, a gente se preocupa com muitas coisas. E a saúde emocional, que às vezes acaba sendo invisível, a gente acaba deixando de lado.
E aí o que a gente percebe? Um aumento muito importante em doenças mentais dentro do mundo evangélico e o pior, dentro da liderança, né? O que nós estamos vivendo nesse momento são pastores, líderes de ciclos de oração, líderes de células, passando por transtornos psicológicos muito importantes e que, por algum motivo, né, que é difícil de entender, não tem nenhum acompanhamento psicológico, porque a gente vive um extremo, né? Então tem um extremo, eu sou crente, então eu tenho que orar, tudo eu vou orar. E se eu tô orando e não tá acontecendo nada, ou é o diabo, né? É uma atuação maligna sobre a minha vida. E ninguém vai entender, mas espera aí, o que tá acontecendo com o meu emocional? Né? O que eu vivi, o que eu vivenciei que não foi tratado ainda aqui dentro, né? E enquanto psicóloga eu posso dizer o seguinte, que nem tudo é só um adoecimento só emocional ou só um algo espiritual, né? Pode ter aí uma porcentagem entre os dois. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo. Como é que eu lido com o problema? Primeiro, eu reconheço que existe um problema. Depois, eu vou entender o que é esse problema. E aí, eu vou buscar uma solução para esse problema, né? Então, a psicologia, enquanto ciência, eu costumo dizer que é como um GPS que leva você até você mesmo. Ou seja, ele vai mostrar para você quem é você. E o que você quer. Porque muitas vezes a gente fica preso a questões morais, questões, talvez, por causa da família, de uma família mais rígida, de um pai, de uma mãe, ou não, talvez de uma família muito liberal, e às vezes a gente acaba não se encontrando quem somos, quem nós queremos ser. E Jesus, em todos os encontros que Jesus teve na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele tá falando com a pessoa ali e dizendo para ela assim, mas espera aí, quem você é? Quem você quer ser? E o que você quer? Jesus sempre está descortinando o nosso coração e mostrando para nós de uma forma que a gente entenda que é a gente que está entendendo quem nós somos. Não é ele que está falando pra gente, olha, você é assim. É muito comum no atendimento psicológico a pessoa chegar lá no consultório e dizer assim, olha, eu tô com um problema X, o que eu faço? Eu tô com um problema X, como que eu me posiciono? O psicólogo, ele não vai te dar uma resposta pronta. O psicólogo vai usar técnicas da psicologia para que você entenda que você tem outras opções, que você tem outras saídas, mas a decisão é sua. Quem decide o que você vai fazer da sua vida é você, porque a vida é sua. E aí é bem interessante quando Jesus diz assim que a salvação é individual. É individual por quê? Porque é você e Deus. Não tem como. A sua mãe, ela vai orar por você a vida inteira. O seu pai vai orar por você a vida inteira. Ou no meu caso, eu vou orar pela minha mãe até que o Senhor complete a boa obra. Mas a decisão de servir a Jesus é dela. A decisão de servir a Jesus pertence a cada um. Né? Respondi? Sim. Mas aí... Por que pegando esse gancho, por que a irmã acha que existe esse preconceito em relação à psicologia e esse acompanhamento psicológico do cristão? Por que talvez ele tenha se criado? Porque é interessante que às vezes é falta de informação nossa, né? Porque, por exemplo, você está com um problema no joelho, você passa no ortopedista, que é o especialista. Não remédio. Exatamente. Se você está com um problema no coração, você vai lá no cardiologista, enfim. Se está com gripe, você passa no clínico geral, e o psicólogo nada mais é que um médico das nossas mentes que vai nos ajudar em relação a isso. Mas por que a irmã acha que existe esse preconceito ou por que ele se criou? Tá, tem um preconceito aí já estabelecido que é social, né? No contexto social que a gente vive, que é o seguinte. Antigamente, quando uma mulher, por exemplo, não se comportava como era adequado para a época, para os padrões da época, o que acontecia? Aquela família trancava essa mulher aonde? No antigo manicômio, né? Que é um hospital para saúde mental. E essas pessoas lá, elas não eram tratadas, até porque elas não tinham nenhum transtorno mental. Elas eram jogadas lá porque, por algum motivo, a sociedade não aprovava quem elas queriam ser e como elas queriam viver, né? Então, no Brasil, por exemplo, se estabeleceu muito assim, psicólogo é médico de louca, eu não sou louca, eu não preciso de psicólogo.
né? O psiquiatra é médico de louco. Eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, né? Então tem uma questão social aí muito importante que não dá pra gente detalhar muito aqui porque é muito extensa pra gente falar, mas só pra vocês entenderem que existia isso, né? Eu descobri que meu marido, ele tem uma tia que foi porque... se eu não me engano, parece que ela teve um filho e ninguém queria cuidar, fora do casamento, na época, muito tempo atrás, a avó da avó de alguém, e ela foi para esse lugar e se perdeu. Porque muitas pessoas lá foram mortas. A família não foi mais atrás e elas foram mortas lá dentro e foram enterradas lá, né? Então tem um contexto social que psicólogo e psiquiatra é médico para louco, né? Então, assim, eu não sou louco. É muito difícil alguém... Não, eu tenho transtorno mental e eu preciso cuidar desse transtorno mental. Ponto. Esse é o primeiro. Já tem essa questão estabelecida, que é a questão social, né? Da história da saúde mental no Brasil. E aí a gente vai para uma outra questão, né? Na igreja a gente não tem só esse tabu. A gente tem diversos tabus, que nem a gente falou aqui do sexo, né? A gente deve sim falar de sexo. A gente deve falar de sexo com quem tem idade, né? E para compreender, né, de uma forma o que é o sexo. Mas nas nossas igrejas não se fala de sexo. E a gente tem muitas pessoas que têm alguns transtornos exatamente por não entender a sexualidade, né? Entendendo que isso está estabelecido como projeto de Deus para um casamento. E a gente não se fala disso. Sim. E a gente tem problemas na igreja na área sexual, muitos problemas, né? Mas não cabe a gente entrar em detalhes aqui. E aí a gente vai para a saúde mental. E aí o que o crente aprende? Talvez por falta de conhecer. A palavra do Senhor diz assim que nós pecamos e erramos porque não conhecemos, porque nos falta conhecimento. E é verdade. E aí a gente estabeleceu o quê? Eu tô com dor X, vai orar. Eu tô com problema tal, vai orar, vai repreender. E a depressão, por exemplo, as pessoas elas têm um pré-julgamento da depressão como alguém que é preguiçoso, alguém que é mole, alguém que vive triste, que chora muito, ou alguém que é antissocial, né? A gente olha para alguém que está em sofrimento e não vê o sofrimento como Jesus viu, né? A gente olha para alguém e vê a consequência da doença da pessoa. E aí a gente estabelece, não, isso aí, ó, é preguiça. Não, vai orar, vai pro monte, vai jejuar, vai não sei o quê, que vai mudar, né? Porque a gente remete tudo à fé. Aí vem o extremismo religioso, né? Eu não tô dizendo aqui que Jesus não cura, pelo contrário, quem cura é Jesus. Mas eu tô dizendo aqui que tem situações que a gente precisa conversar. Freud vem nos ensinando que o falar cura. E quando eu falo de algumas coisas, tem até uma tirinha que mostra alguém indo no psicólogo e essa pessoa tá com os pensamentos dela tudo ali, né? Como se fosse um monte de nó. E quando ela começa a falar, aquilo vai desenrolando. Isso quer dizer o quê? Eu vou entendendo o que tá acontecendo aqui dentro, porque eu tô falando da minha dor. Aquele negócio de... Nossa, eu falei em voz alta, realmente não é boa ideia. Realmente funciona isso, às vezes falar em voz alta e você fala, não, realmente, às vezes não é nem tão complicado. Então, mas aí você entrou Até escrever, né? Legal. Até escrever. Tem pessoas... Sim, faz parte da terapia. Tem pessoa que gosta muito de escrever. O que a gente faz? Você tem um diário? Escreve lá no teu diário. Né? Você vai vir pra sessão, aconteceu alguma coisa, você sonhou alguma coisa, você vai esquecer. Escreve lá no teu diário e traz pra sessão, a gente vai conversar sobre. Então, o falar tem um poder curativo. E Jesus ensina isso pra gente. Que o falar... E quando a gente está angustiado, o que o Senhor fala pra gente? Lançai a sua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. E quando eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva com o futuro. E aí o Senhor está falando, lança essa preocupação toda que você tem pra mim. Fala comigo. Conta pra mim o que está acontecendo. E aí, o que é orar? É falar com Deus. Né? Mas é importante a gente entender, porque a psicologia... o psicólogo ele vai ter técnicas para que você se encontre. Então é muito importante. Só que aí o que acontece? Não, eu não vou no psicólogo, porque o psicólogo vai falar para mim aquilo que eu já sei. O psicólogo vai me passar remédio. Gente, pausa. Psicólogo não passa remédio. Essa questão do remédio, eu tinha essa dúvida mesmo. Como é que é? Isso, tá. O psicólogo, ele não é médico.
Médico é o psiquiatra. O psiquiatra, sim, pode passar remédio. O psiquiatra, ele também pode fazer terapia, aliás, atendimento terapêutico, né? Fazer a terapia lá com o paciente. Porém, não são todos, são poucos. A gente tem temos poucos psiquiatras que fazem essa terapia, tá? E aí, o que a gente faz? A gente tem pessoas que precisam realmente serem medicadas. É importante. E aí, o que a gente faz? Tem um atendimento conjunto. A pessoa vai passar com o psiquiatra e ela também vai ter o atendimento psicológico. E isso funciona muito bem. Mas esse filtro vem primeiro do psicólogo. Geralmente as pessoas Depende para onde primeiro. a pessoa for encaminhada primeiro, né? Já aconteceu de pessoas virem primeiro até o consultório de psicologia, a gente identificar, né? O diagnóstico, fechar um diagnóstico ou identificar algumas situações que existe a necessidade do remédio e isso aí ser encaminhado. A gente pode encaminhar. Ou às vezes a pessoa vai no clínico e o clínico já encaminha. Olha, você vai passar com o psiquiatra e você também vai passar com o psicólogo, né? Aí vai depender da sua necessidade. E tem pessoas que às vezes fazem só o atendimento com o psicólogo e conseguem aí, né, desenvolver o que está acontecendo com ela. O que é importante entender? Porque eu falo muito isso, né? Você pode passar com o melhor psicólogo, com PhD, com um psicólogo excelente, né? Mas se você não estiver disposto ao tratamento, o tratamento não vai fluir. O tratamento, parte é o psicólogo e a técnica que esse psicólogo exerce, e parte é o paciente. Então, se o paciente não quer... E tem muitos pacientes que eles vão para o tratamento... É interessante isso, né? E é muito contraditório. Eles vão para o atendimento psicológico, mas eles já chegam lá e falam, olha, eu não tenho nada. Eu tô vindo aqui, mas eu não tenho nada. Eu tô muito bem. Vim porque me encheram o saco pra vir. Alguém me insistiu. Meu marido, ou a minha mulher, ou a minha mãe, meu pai, ou não sei. Alguém, enfim. Mas eu tô bem, viu? Mas olha, vamos conversar. É porque assim, ó... Não quer aceitar, né? Que tem alguma dificuldade ali, não é? E isso faz parte, né? Tem uma negativa mesmo. A gente tem defesas. Porque é muito difícil a gente olhar para dentro da gente e reconhecer que nós somos limitados, que nós temos falhas, né? É muito difícil a gente olhar pra gente e entender que aquilo que tá ali não tá bom, né? Então a gente acaba mascarando isso, a gente acaba se defendendo daquilo que pode vir causar dor. A gente vai lançar isso para um lugar que a gente não quero falar disso. Não quero saber disso, né? E aí a culpa é de quem? É do outro. Não, tá acontecendo um problema, mas eu tô ok, eu sou... Mas o outro é culpado. E você percebe alguma diferença entre o paciente cristão e o não cristão? Porque às vezes a gente tem essa coisa assim, nossa, como é que é um atendimento cristão, não cristão? Você consegue perceber a diferença desse paciente, assim, o modo que ele trata essas questões mais emocionais, ou como ele reage ao tratamento? Ou se, por exemplo, tem uma incidência maior nos que também não são cristãos em tal problema, por exemplo. E geralmente os cristãos têm mais esse problema. Existe isso ou não? Por exemplo, cristãos têm mais esse tipo de problema. Então, assim, não tem um atendimento psicológico cristão ou de outra religião. Não existe isso. Existe atendimento psicológico. Sim, sim. É mais a dúvida se as pessoas que vão até o não, entendi. consultório. Vou chegar lá. É assim, não. Na verdade, exatamente por não existir, é muito parecido, né? Mas vocês falando sobre isso nesse momento, me vem à mente assim, algumas pessoas que vêm de um berço evangélico, que não é o meu caso, por exemplo, eu percebo que elas têm, elas foram, de alguma forma, um pouco mais reprimidas, às vezes, né? Elas chegam ali com mais questões morais que elas não se identificam, mas como foram estabelecidas ali no contexto social que ela está inserida, que ela acaba sendo um pouco mais... ela mostra que foi mais oprimida em algum momento. Ela se sente assim mais oprimida. Ainda que ela não perceba isso ainda, mas ela chega lá com essa questão. Tipo, como se não sei se eu tô certo, mas como se o problema dela alguém tipo falou, não, isso aí não é problema, é frescura. É tipo assim que ela chega lá ou não?
É mais ou menos assim. Porque a gente, como cristão, acho que o preconceito que a gente fala sobre isso vem muito disso também. Porque qualquer problema que a gente tem, às vezes, mental, psicológico, não é um problema, é uma frescura. Então, hoje eu acho que isso acontece menos. Mas antigamente era muito isso. Então, é nesse sentido que você comenta das pessoas chegarem um pouquinho mais oprimidas lá, ou um pouquinho mais receosas? Mais ou menos. Porque, assim, isso vale para todos. Né? Vale para todos. Mas o que eu percebo, assim, com algumas igrejas mais tradicionais, filhos de pastores ou filhos de homens e mulheres que têm algum cargo de liderança, obreiro, ou líder de ciclo de oração, às vezes eles tiveram uma educação um pouco mais rígida, né? E aí ele acaba levando as coisas tudo muito ferro e fogo, né? De uma forma mais... Ele chega lá entendendo assim... Olha, eu tô aqui, mas o meu problema não é psicológico, o meu problema pode ser só espiritual, né? E aí, enquanto psicólogo, o paciente... Por exemplo, eu vou atender um paciente que é cristão. O paciente, ele vai me trazer as questões da religião dele. O psicólogo, ele nunca vai colocar ali o que ele acredita. Ele tá ali para exercer a psicologia enquanto ciência. Então, o paciente é cristão, ele vai me falar das questões que são pertinentes à vida dele. Então, ele vai falar da igreja, ele vai falar da fé que ele acredita. E diante disso, a gente vai trabalhando. Pode acontecer de chegar um paciente que ele pertence a uma fé afrodescendente, né? Religiões afro. E aí ele vai falar das questões que são pertinentes à vida dele. E a gente vai trabalhar em cima daquilo que é pertinente à vida dele. Mas essa questão dos tabus, ela não existe só para quem é cristão. Existe para todos. Em algum momento, depende muito do contexto que você vive. Tem pessoas que vêm de lares tão rígidos e a pessoa não é cristã. Às vezes é católica, ou às vezes não. Às vezes pode ser ateu. E pode ser... Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas são muito rígidas com questões morais da sociedade, né? Existe isso. Então, assim, depende, né? Foi muito difícil para mim descobrir que na psicologia tudo depende. Não tem uma exatidão. Eu posso ter 2 casos de ansiedade e depressão e são 2 casos totalmente diferentes, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo. Cada ser humano é individual, né? Único. Nós somos único. Quantos bilhões nós somos? Trilhões, né? Se a gente for falar de mundo, a nível mundo. Alguém vê aí, por favor, me avisa aqui, porque com número, né? Os universitários. Né? A gente que é de humanas, com número, a gente não... Acho que deve ser bi, viu? Não sei se são bi ou trilhões de pessoas no mundo. Enfim. Acho que é 7 bilhões, não sei, por aí. É bi, né? Bilhões, a pessoa já quer. Então, desculpa, gente. Então, bilhões de pessoas. E cada uma é única. E assim, bilhões a gente tá falando das que estão vivas, né? E as que já passaram. Cada um é único. Pedro é único, Mateus é único, João é único, eu sou única e vocês são únicos, né? Assim, eu não sei, me surge uma curiosidade, não sei se você pode comentar. Já teve alguma experiência marcante, assim, atendendo o paciente, seja cristão ou não, alguma experiência marcante e também alguma experiência com Deus atendendo um paciente também? Você pode comentar sobre isso, que você lembra, assim, na sua mente? Tá, então... Todo atendimento psicológico faz parte da ética do psicólogo, que ele é sigiloso, né? Então, todo atendimento psicológico, o que for falado ali, fica ali, né? Isso faz parte de um contrato entre o psicólogo e o paciente e o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia, isso faz parte da nossa ética. Então, não é se falado. Mas o que eu posso falar para vocês é a situação, assim... eu ainda estava no estágio e... Uma moça que estava em sofrimento desde criança, quando ela entendeu que o pai escolheu a irmã em detrimento dela, né? Preferia a irmã que era mais nova. E ali começou as dores. Desde pequena ela tinha essas questões. E aí ela passou por relacionamentos muito abusivos. E ela chegou no consultório, eu lembro até hoje, assim, toda... reprimida, fechada, né? Assim, as roupas dela tava um dia quente e ela tava com muitas roupas, ela se fechava, ela se defendia. E é interessante que durante todo o tratamento, a cada dia ela chegava de uma forma diferente. Então, era semanal, então no próximo atendimento ela já estava com uma peça a menos de roupa, né? Naquele look dela.
O cabelo tava meio, né, assim... Ela não tava como ela era e como ela gostaria de ser. Ela não tava se cuidando nem se amando. Ela não conseguia se ver, né? E é real isso. Ela dizia isso. Eu não consigo me ver. Porque eu entendo que eu não tenho valor, né? E aí ela foi crescendo a cada dia. E no final do tratamento, chegou uma mulher que eu falei, que mulherão é esse? Chegou uma mulher de salto, chegou uma mulher maquiada, chegou uma mulher com cabelo diferente, ela pintou o cabelo, chegou uma outra mulher. E quando ela entrou, ela sentou, eu falei, como foi a sua semana? Como você está? Ela falou assim, eu estou maravilhosa, né? Uau. E aquilo, eu queria sair dali pulando, porque, na verdade, eu saí, tá, gente? Eu fiquei muito feliz, porque não só porque o tratamento evoluiu, né? E ela conseguiu elaborar as dores dela, o sofrimento dela, né? E entender que tem coisa assim, que às vezes a pessoa entende, eu tô elaborando um sofrimento e uma dor e ela vai sumir. Não. Às vezes aquela dor, ela vai permanecer ali por muito tempo, mas eu vou aprender a lidar com aquela dor. O que eu faço com isso? Eu tenho uma dor aqui, mas peraí, o que eu faço com isso? Eu vou buscar recursos em mim para que eu possa dar conta dessa dor. E aí a gente, enquanto cristão, quando acaba o nosso recurso, aí entra Deus operando um milagre na nossa vida. Enquanto a gente tem recurso, a gente usa o recurso que a gente tem. Mas quando o nosso recurso se finda, aí entra Deus. E realmente ela saiu dali, eu não sei como ela está hoje, foi no estágio, mas eu acredito que se ela continuou com a terapia... E ela se doou. Ela foi uma paciente que ela se entregou para a terapia, né? Então isso também fez total diferença, né? E em pouco tempo, isso foi o quê? Meses. E isso é um ponto alto, talvez, de uma realização, de certa forma, profissional, porque, por exemplo, quando um médico faz uma cirurgia que deu tudo certo, eles comemoram. Enfim, quando o advogado ganha uma causa difícil, eles comemoram. Pro psicólogo, esse é o ponto alto, ela chegar do jeito que a irmã falou que ela chegou, toda coberta e tal. Foi a melhor experiência enquanto estagiária que eu nunca vou esquecer. Claro que tem outros, né? Mas isso aqui que eu posso falar nesse momento foi muito importante, porque não só enquanto psicóloga, mas enquanto cristã. Porque quando você vê... Eu comecei aqui falando com vocês que, para mim, o maior milagre é esse da transformação do ser humano. É o Senhor pegar uma pessoa como eu, que era uma pessoa que vivia no mundo do vício, da balada, da noitada, e transformar em alguém que você olha e você fala assim, mas peraí, como assim? Eu tenho amigos que olham pra mim e falam, eu não consigo ver você fazendo isso. Como assim? Você fumando? Você falando assim na gíria? E é Deus! É Deus. Porque assim, eu não estou assim porque é um padrão da minha igreja ser assim. Eu sou assim porque eu quero ser assim, porque o Senhor me transformou. Porque não é algo que foi imposto a mim, é algo que fluiu. Né? Como o Senhor, quando encontrou a mulher samaritana, e rios de águas vivas fluíram do ventre dela para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus faz quando ele transforma. Então, quando aquela vida foi transformada, que é o maior milagre, glória a Deus. Tem coisa melhor do que você ver alguém. Porque assim, se eu tô com uma dor física, é muito difícil conviver com dores físicas, né? Quem sofre com dores. Mas é uma dor que eu posso tomar um remédio. É uma dor que eu posso fazer, não sei, uma fisioterapia, eu posso fazer uma caminhada, alguma coisa, e essa dor ser amenizada de alguma forma por algum momento. Mas a dor na alma... Não tem remédio. Tem remédio para ansiedade, tem remédio para depressão, tem remédio para diversos transtornos mentais que existem, né? E alguns ainda que serão descobertos, né? Existirão. Mas a dor na alma, quem cura é Jesus. É uma dor que só Jesus entende, que só Jesus conhece, que nem a gente entende. A gente sente algo lá, Senhor, eu não sei o que eu estou sentindo aqui. É só Jesus que sabe, é só Jesus que pode curar. Jesus é a cura e quando a cura, a transformação, né? E assim, um ponto interessante, na sua opinião, assim, qual que é o sentimento que é mais difícil de lidar? Eu sei que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu modo de lidar, mas, por exemplo, a rejeição, a culpa, na sua opinião, assim, qual é o sentimento que a gente tem mais dificuldade de lidar? Depende. Né? Depende. Por isso que eu falei, na sua opinião, porque senão cada um tem o seu modo, né?
Na minha Às opinião, vezes eu até poderia como falar tratar, sobre mim. né? Tratar, é. Até como tratar, talvez, né? A pergunta. Por exemplo, se chega alguém com sintomas de depressão ou alguém revoltado porque foi rejeitado mesmo. Se tem algum que é um pouco mais complexo de tratar. É. Então, porque assim, nós somos pessoas diferentes e as nossas construções são diferentes enquanto pessoas, enquanto nós nos construímos como seres humanos. Isso vai depender muito do lar onde você nasceu, dos amigos que você fez, da comunidade que você vive, do local que você trabalha, de quem você é. Vai depender muito. O que eu posso dizer assim, que a depressão, a ansiedade ou os transtornos são sintomas de alguma dor já pré-estabelecida. Alguma coisa aconteceu ali, né, que levou ao adoecimento mental, né? Embora pode acontecer de pessoas que já têm aí uma pré-determinação a ter algum transtorno, alguma doença, pode acontecer. Alguma coisa que é apenas neurológica pode acontecer também, né? Tem diversos fatores. Então, Carol, é muito difícil te responder isso porque tem diversas variáveis que, nesse momento, eu não consigo aplicar, né? Então, cada um tem a sua dificuldade. Você ia usar o seu exemplo. Você falou, posso falar de mim? Então, se eu for falar de mim, meu Deus. Eu gostaria, Obrigada. por favor, produção. Eu vou te ajudar aqui. Acho que eu vou querer também. Então, falando sobre mim, meu Deus, são tantas. Nem sei, gente. Bom, Fica tranquilo. Obrigada. tô pensando aqui, é difícil falar da gente, né? Quando é da Me gente, senti diferente. agora confrontada. Me senti... Eu sei que começou, né, Carol? Ela falou, falando de mim... Então, é complicado. Eu acho... Eu tenho muita dificuldade quando... de reconhecer um erro, assim. É muito difícil para mim reconhecer que eu errei, né? Mas também é muito libertador quando eu reconheço um erro e eu acabo... porque para reconhecer um erro, eu tenho que reconhecer que aquilo que eu planejei, que aquilo que eu executei, de alguma forma, não foi adequado. E isso é uma cobrança. Talvez por uma necessidade de aprovação, né? Então, e é muito difícil. Então, no meu caso, seria necessidade de rejeição, talvez. Né? A rejeição. Mas tem muitos fatores, porque pode ser isso por uma determinada situação. Mas uma outra situação que envolve outras pessoas e outros sentimentos que ali foram vivenciados, então é muito relativo. O que é importante é que o adoecimento mental é real e que a psicologia existe para nos ajudar a encontrar um caminho de como lidar com as nossas emoções, com as nossas dores e como me colocar diante de tudo isso e diante da sociedade que também me cobra. Né? Então, como que eu me coloco aqui? Como que eu me estabeleço enquanto ser humano diante disso? E como que eu me coloco diante de Deus? Né? Então, é muito importante a gente... Autoconhecimento é uma palavra-chave. Legal. Top. Bora? Bora. E... Então, a gente pode dizer que... Talvez esse adoecimento mental... Hoje ele vem melhorando a forma que as pessoas procuram. Ele é tratado da forma que se deve? Ou as pessoas, elas ainda seguram um pouquinho? Você vê a resistência, ela ainda existe muito? A senhora falou da questão de chegar lá e falar, eu tô aqui, mas eu tô porque me encheram o saco. Então existe muito ainda essa barreira? Ou você vê que vem mudando um pouco ao passar dos anos? Porque assim, a gente leigo de fora... olhando, dá a impressão que as pessoas estão tendo menos resistência para ter um acompanhamento psicológico, mas pode ser uma impressão, talvez nossa, nós somos jovens, então pra gente é um pouco mais fácil entender tudo isso, né? Que realmente a gente precisa nova, disso. né? Mas, na sua opinião, existe ainda muito essa barreira ou você acha que ela vem sendo quebrada aí?
A gente tem um avanço aí quando a gente fala sobre adoecimento mental, né? Então, a gente tem um avanço não só enquanto sociedade, mas enquanto igreja também. Porque se você perceber, a gente tem falado muito, né, do Setembro Amarelo nas nossas igrejas, né? Tem um evento, tem um dia que se tira para falar sobre isso. Então, isso está numa crescente, mas ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal e talvez não seja uma crescente ainda de uma forma com clareza. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vive numa sociedade imediatista, né? A gente quer tudo pra ontem. A gente costumava dizer assim, eu quero pra hoje, pra agora. Não, as pessoas estão querendo pra ontem, né? É tudo muito rápido, a gente tá no mundo da internet, da tecnologia. Não, eu vou aqui pedir e a entrega vai acontecer hoje na minha casa. Daqui 2 horas tá aqui na minha porta. Não, olha, eu posso te entregar amanhã, já não serve, né? E a gente tá numa situação assim, isso daqui pra mim não tá bom, arranhou aqui, eu vou jogar fora, eu vou comprar outro. Né, consumista e imediatista. Então, as pessoas também levam isso para o tratamento psicológico. Elas chegam na sala, olha, eu tô com isso. Teve um amigo que me ligou esses dias e falou assim, olha, eu tô com sintomas de ansiedade, me passa um remédio? Oi? Não, meu amigo. Peraí, vamos entender. É assim que funciona, né? Peraí, vamos entender. Como assim? Quem diagnosticou que você está com ansiedade? O que está acontecendo com você? Não é assim, ó. Vamos conversar. Funciona assim, vamos entender o que é isso, né? Psicólogo não medica ninguém, graças a Deus. Então, assim, vamos entender o que é que está acontecendo, vamos procurar um médico. Eu, como sua amiga, não posso lhe atender, mas eu posso indicar um outro profissional que possa lhe atender. Vamos. Aí a pessoa já não quer. Não, eu queria um remedinho porque o sintoma é agora. A dor emocional não é uma dor de cabeça. É muito mais profunda. Porque a dor emocional, ela se estabeleceu ali porque algumas coisas aconteceram. E essas coisas não aconteceram agora. É uma construção que vem vindo. E pode estar vindo ali aquela dor desde a infância, como o exemplo que eu dei. Ela entendeu que ela foi rejeitada, a minha paciente do estágio, pelo pai, quando ela era criança. Ela tinha 3 anos e a irmã tinha 1. Ela tinha 3 anos. Nossa, e ela lembra disso. Muito 3 nova. anos. E assim, aí alguém vai falar, como é que explica isso? Pode acontecer. Eu tenho memórias dos meus 5 anos. Eu lembro coisas de 5 anos, 4, 5 anos. Eu lembro de algumas situações da minha vida, né? E graças a Deus, algumas boas. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, que é uma construção. É uma construção, né? Não se deu do dia pra noite, né? A dor de cabeça, ou a febre, por exemplo, o corpo tá dando um sintoma que tem alguma coisa ali que tá errada, que precisa ser tratada. Tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. E aí a cabeça tá doendo aqui. Tem que investigar o que é. A febre tá aqui. É a febre querendo conter alguma coisa que não tá legal lá dentro do corpo, né? Para dar um equilíbrio. Então, a mesma coisa, a ansiedade, a depressão, os demais transtornos mentais, síndrome do pânico. E as pessoas, com esse imediatismo tão intenso, estão adoecendo mais. Você percebe... É muito difícil você falar com alguém hoje que nunca passou por uma crise de ansiedade em algum momento. Que nunca teve um ataque de pânico. É muito difícil. A coisa mais comum é você falar com alguém e alguém dizer pra você: eu tô sofrendo com ansiedade. Eu tô sofrendo de depressão. Eu tenho uma tristeza incontrolável que eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. E o que eu faço com isso? Né? E as pessoas estão colocando isso como uma coisa, meio que banalizando algo que é muito delicado. Até mesmo entre os jovens, os adolescentes, e tá cada vez mais comum e as pessoas falam como se fosse algo normal, né? Ontem eu tive crise de ansiedade. Como se fosse... Ok, e às vezes nem uma dor de cabeça, né? Aí você pergunta, mas quem diagnosticou isso? Então, eu também. fui lá no Google. Gente, cuidado com o Google. É câncer, no Google é câncer. Câncer, Você vai morrer, cuidado. Google não, tá, gente? Procura um profissional, né, que possa te auxiliar, né?
às vezes até os pais também, até veem, mas finge que não tá acontecendo nada. Não, isso é normal, isso acontece, isso é a fase, a adolescência. Ou é frescura, é. Mas assim, não trata o problema mesmo, de fato, né? Como tem que ser tratado. Isso Às também... vezes nem olha, né? Às vezes nem olha, é. Hoje a gente tá numa situação que o celular, o iPad, o computador ou a televisão virou a babá dos filhos, né? Foi feito um estudo, né? Eu estava na faculdade ainda, foi feito um estudo com a questão do Botox. As crianças, elas aprendem conosco, nos observando também, né? Elas observam como nós nos comportamos e aquilo que nós ensinamos, e com aquilo que já está nela, então ela vai processar aquilo dentro dela e ali vai desenvolver a personalidade dela. Ela vai vai crescendo ali, vai criando ali a personalidade daquela criança. E aí foi feito um estudo falando sobre a questão do Botox. Para quem não conhece, Botox, né, é uma enzima que é aplicada aí no rosto e ela acaba perdendo as feições, exatamente por causa das questões da ruga, e a pessoa fica sem algumas feições, né? Ela não consegue sorrir, né, naturalmente, os olhos, a testa não franze. Dá uma esticada, né? E tinha algumas crianças crescendo sem desenvolver as expressões faciais. Nossa. Né? Por causa dessa questão aí do Botox, né? Da questão artificial. E isso se deu a partir de um estudo, né? Se eu não me engano, foi uma guerra. Agora eu não tenho certeza. Não sei se foi na Inglaterra, alguns bebês que foram tirados aí dos seus pais. Se eu não me engano, eu acho que foi sim, na Inglaterra não. Na Alemanha, e esses bebês foram levados para um campo, né, onde elas eram cuidadas por babás que não sorriam, não davam carinho, não davam amor. Elas só trocavam e alimentavam aqueles bebês, mais nada. E isso era o padrão que tinha que ser exercido. E aquelas crianças cresceram sem desenvolver ligação de afeto e sem desenvolver expressões faciais. E a partir desse estudo se deu esse outro estudo. Então, assim, olha que situação, né? E aí a gente leva isso... quando a criança está aprendendo com o celular, que expressão que ela está tendo? Que sentimento, que laços de afeto está sendo criado? Uma coisa é eu, que já tenho os meus laços de afeto estabelecidos, utilizar o celular para o meu trabalho, utilizar o celular para a minha vida social. Agora, uma criança que não tem ainda isso estabelecido, que não, a criança, gente, tem muitas crianças que estão usando o celular e elas não têm estrutura nem cognitiva, nem psicológica, nem espiritual e emocional para estar lidando com aquilo. Não tem. Não, ela pode saber, né? Porque tem crianças, às vezes, que sabem mexer. Eu tenho celular, que às vezes eu tenho sobrinho, a minha sobrinha mexe melhor no meu celular do que eu. Ela conhece funções aqui que eu nunca nem vi. Mas, será que ela tá pronta para isso? E aí a gente tá... Será que tá pronto para isso? Será que essa criança tem estrutura para isso? Não. Tem um comercial que eu acho bem interessante, que vai uma criança, acho que ela tem 9 anos, 8 anos, aí fala, papai, eu quero um iPad ou é um celular, não lembro. E aí o vendedor da loja fala assim, pra quem? Pro meu filho. Quantos anos ele tem? X anos. O senhor volta daqui 3 anos para comprar. Aí ele fala, mas como assim? Eu quero comprar, eu tô com dinheiro. O seu filho não tá pronto para isso. E é uma verdade. Isso traz consequências aí pra vida toda, né? Mas as consequências estão aí. Jovens que são intolerantes, jovens que não conseguem lidar com a frustração, jovens que, por causa de uma batida no trânsito, sacam um revólver e atiram no outro, que bate em alguém até matar, que pode levantar a mão para a própria mãe, para o pai. Jovens que estão se perdendo na droga. Por quê? Uma pessoa que acaba indo para o vício, o que ela quer? Ela quer dar conta de um sofrimento ali que ela não está dando conta. Aí o que ela faz? Ela vai se entorpecer o corpo e a mente. E ela usa o quê? A droga. A droga dá um barato aqui, então vou usar a droga. Só que a primeira vez que a pessoa consome a droga, ela tem uma sensação, que é aquela explosão. E ela sempre vai buscar ter a mesma sensação. E ela nunca mais vai ter a mesma sensação que a primeira. E aí ela vai se perdendo, até que ela chega aí na que a gente conhece, que é a Cracolândia.
E aí as crianças acabam crescendo totalmente desestruturadas, né? Porque a gente vê muitos pais aí falando, não, é só ficar quieto com o celular, dá o celular. E às vezes a criança tem 4, 5 anos, às vezes, tipo, você tem, 2, 3, 4 filhos, cada um tem seu tablet, Porque cada um tem seu celular, porque assim eles ficam quietos, né? Aí quando você fala, E aí questiona o pai... Aí o pai quer tirar a responsabilidade dele, dá impressão, né? Eu não sou pai. Não é impressão, mas não. Dá a real. impressão que ele quer tirar a É isso responsabilidade e jogar pro Mas tablet aí ou não pro é celular. só isso, não. Tem uma outra questão bem importante, assim. A gente está num momento social e financeiro muito difícil, né? Ainda mais pós-pandemia agora, né? A gente ainda está em pandemia, né? Mas Acabando, graças a Deus. Um pouco mais controlado, né? isso, após esse controle aí, o que está acontecendo? A gente tem que trabalhar muito mais para ter um valor para a gente conseguir se sustentar. Então, hoje eu trabalho muito mais para ganhar o mesmo tanto que eu ganhava trabalhando menos antes, para conseguir dar conta. E o preço, tudo tá muito mais caro. Então, esse pai também, a gente não pode também só delegar essa culpa. Ah, o pai é culpado, ele teve o filho, ele tem que criar. Esse pai tá cansado. Essa mãe tá cansada. E aí, o que ele faz? Quando você questiona, ele fala assim, mas eu dou para eu ter paz. Eu preciso de um momento de paz. E aí a gente tem pais sobrecarregados, filhos desorientados. Porque, e outra coisa, né? Tem pai que fala assim, leva o filho para a escola e fala assim, toma, educa aí, professora, você que vai educar... Não, professor e escola não educa filho de ninguém. Quem educa é pai e mãe. Isso acontece até na igreja, né? Às vezes Também. os pais trazem os filhos, e aí os filhos, às vezes meio mal educados, dá a impressão, mas aí os pais trazem, até se a gente pegar adolescentes, aí temos líderes dos adolescentes aqui, e que acham que, por exemplo, o papel de educar... fica tranquilo com o tempo, irmão. Eles só colocam ali pra gente ficar. Não, eles estão colocando desde meia hora, que aí é só pra gente ter uma noção, mas não tem. Tá bom. É só pra gente não perder Tô à disposição de vocês, gente. Fica tranquilo, o papo tá bom aqui. Quando a gente Sim. vai que vai. E aí a gente vê que muitos pais jogam a responsabilidade, ou acham, né, que a responsabilidade de educação é da igreja ou de um A terceiro. educação religiosa, né? Entendeu? E até mais. Não, até mais. Os pais, por exemplo, meu filho, se um líder de adolescente ou às vezes das crianças chega no pai e fala que o filho cometeu algum erro de comportamento, é igual aquela figurinha que tem, aquela charge que tem, que antigamente se o professor falasse que eu tava fazendo bagunça, meu pai me quebrava. E isso era verdade, viu, pessoal? Mas Mas antes- hoje é o contrário, né? Hoje não, hoje se o professor falar que o filho tá fazendo bagunça, o pai vai querer bater no professor. Inversão Porque de o valores. filho nunca tá errado. Então assim, a gente vê que hoje tá tudo muito distorcido e que tanto pais jogam a responsabilidade ou terceirizam a questão da educação dos filhos, ou colocam, por exemplo, o celular como uma... Não é nem como uma ajuda, né? Como base mesmo, deixa lá que eles vão ficar quietos. Celular, televisão, Então é muito computador. complicado isso, né? E acabam não vigiando o conteúdo também, né? Que as crianças consomem. Isso é muito importante também. Muito. Não, eu vejo. A gente eu tenho, por exemplo, 6, né? Sobrinhos pequenos. Meu irmão tem 4. Só meu irmão tem 4. E aí minha cunhada tem 2, aí tem uma outra, mas a menina já é maior. Mas assim, a gente vê que a questão do celular é muito difícil, porque você tá ali, aí você tá vendo em algum momento. Aí daqui a pouco você vira as costas, já era. E o filho ou a filha pegou, já viu coisa que não devia, porque assim, é tudo muito rápido, né, o celular. Hoje em dia você já não consegue mais. Ou você tá ali o tempo inteiro, ou você coloca, 1 hora por dia meu filho vai ficar no celular e eu vou ficar só 1 hora do lado. Mas é muito difícil você controlar também essa questão do conteúdo, né? E aí as crianças vão crescendo da forma que a irmã falou, né? Meio desestruturada e meio sem sentimento, sem amor e sem entender o que tá acontecendo. Vivem numa bolha, né, da impressão. Ou não, né? Ou vive recebendo todos os estímulos que o mundo tem para oferecer e não tendo estrutura nenhuma para lidar com aquilo, né? Sem filtro. E aí fica difícil. Mas aí como é que a gente tem o filtro? O que Jesus ensina, né? Que a gente tem que ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Aí o que Jesus... Tem que ter base. Tem que ter base. A gente tem que dar base, estrutura.
né? E às vezes tem questões assim que a gente deixa passar, que são coisas muito sutis e pequenas que a gente não percebe, né? Por exemplo, se uma criança está chorando, tem um motivo para ela chorar, né? Senta na altura da criança, olha no olhinho dela e ouve o que ela tem para te dizer. Ouve a dor daquela criança, porque a gente tem uma mania também de achar assim, é coisa de criança, isso sim. Mas para a criança é uma dor real, é uma dor, para ela ali tá doendo. Alguém me rejeitou lá na escola, alguém disse que eu sou feio, alguém disse que não quer sentar perto de mim, sei lá, porque meu cabelo é feio, não sei, né? Que ali tá uma dor para ela, falar assim, não liga para, não, peraí, deixa eu te ouvir. Às vezes a criança quer só um abraço. Uma dúvida, a irmã atende crianças? Existe isso? Como que funciona? Então, a criança é bem interessante, que isso acontece também com adulto adolescente ou o pai com o jovem, né? Chega a criança e fala assim, olha, essa criança é um problema. Ela não vai bem na escola, ela não vai bem em casa, ela briga com todo mundo, ela é uma criança que esse menino é um problema. Aí a gente vai fazer primeiro uma entrevista com os pais para entender ali o contexto, né? Como que essa criança é na escola, como que essa criança é em casa, como que foi aí a concepção dessa criança, se foi desejada, se não foi. Entender a história daquela criança e daquela família, como um todo. E aí a gente vai observando algumas coisas. Aí a gente vai falar com a criança. Quando a gente vai atender a criança, a gente vai entender que o problema não é a criança. Aí a gente chama pai e mãe, peraí, quem precisa de terapia aqui não é a criança, são vocês. Porque quando vocês fizerem terapia e aí começar a colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar, que depende de vocês, que é a atribuição de vocês como pais, essa criança muda. Porque eu posso fazer terapia com essa criança para tratar o sintoma que essa criança está apresentando. Mas a criança, ela está aqui com o sintoma de algo que está vindo de lá. Então, eu estou tratando o sintoma aqui e vai continuar. Porque a base tá rompida. A base não tá dando estrutura para essa criança aqui. Ela é criança. E isso é muito natural. É muito comum. E é muito natural, não só com criança. Isso acontece com adolescente, com jovem. Tem mãe, às vezes, que chega e diz, meu filho é um problema. Meu filho, assim. E quando a gente... Tem questões ali, é claro, né? Já é um jovem, já é um adolescente. E uma criança também pode desenvolver dificuldades com a aprendizagem por causa da questão emocional, né? Mas quando a gente vai para além disso o problema. É para além daquela criança. Não é só aquela criança. É uma família. Às vezes a criança até tá demonstrando um sentimento ali, né? Uma necessidade. Aí os pais gritam, não, você não pode chorar, que não sei o que lá. E a criança se sente retraída e acaba nem demonstrando mais ali o que precisa mesmo. E aí, já viu, né? Fica as consequências. E uma criança realmente retraída. Vai crescendo dessa forma, né? Gente, se eu posso dar um conselho para todos vocês, sentiu vontade de chorar? Chora. Sentiu vontade de rir? Sorria. Aí, sentiu vontade de falar? Fale. Sentiu vontade de gritar? Grite. Não com a pessoa, tá? Grite lá, né? Um grito lá, alguma coisa para sair daqui. Sentiu vontade de se olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu sou lindo? Fale, se ame. Se escute um pouquinho você. Às vezes a gente tem uma vida que a gente chega em casa, já liga a televisão, já liga o rádio, o celular. Tem um momento seu. Chega na tua casa, ou no teu quarto, ou no teu cantinho de estudo, eu não sei, na sala. Não liga nada. Ouça você. Ouça o que você tá sentindo. Mas peraí, olha, deixa eu me ouvir. Fala com você mesmo e fala com Deus. Né, para você se conhecer, porque às vezes a gente vive com a gente anda com a gente desde que a gente nasceu e não sabe quem a gente é. Falar sozinho é bom? Porque eu falo sozinho quase o tempo inteiro, né? Às vezes estou andando na rua, às vezes estou no carro conversando comigo. Olha. Qual é o seu telefone, irmão? Você tem um problema aí, eu acho. Só acho. Então, depende. Depende dessa... Se você tá falando com você mesmo, e quando você tá falando, você tá se entendendo e resolvendo algumas coisas, eu falo sozinha. Tá. Né? Eu assustei, porque eu com o maior cara. Então, agora se você tá falando com alguém, e aí você... Por exemplo, você tá falando ali, não tem outra pessoa do seu lado, e você percebe alguém respondendo que não é você, aí a gente... não! Aí, ó. Como é que tá isso aí, William? Pelo amor de Deus. A gente tem um problema. Não, pessoal, calma. Mas assim, se essa fala, ela tá te organizando... Por que eu falo sozinha? Eu me organizo. É como se eu estivesse organizando a minha agenda e o meu dia. Eu também sou assim.
Eu vou me organizando assim, olha, então eu tenho que Então você fazer também fala isso. E sozinha. eu vou falando, o que eu tô sentindo? E eu vou percebendo, também. mas como que eu tô em relação a isso? E aí eu vou me organizando aqui. Lembrando que, mesmo sendo psicóloga, eu não consigo fazer autoanálise em mim. Não Precisa posso. de outro profissional, né? Sim, e o profissional que está exercendo a psicologia, ele sempre precisa, porque ele está lidando com muitas questões ali e tem as questões dele. Eu ia até te perguntar isso, como que a psicóloga Adriana lida com todas as... Porque a senhora trata realmente de muitos casos diferentes, de muitas coisas que talvez sejam impactantes coisas e mais pesadas. leves, mas tem coisa Como pesada. que Então, a gente consegue faz lidar com terapia. isso? O tripé, pra gente ser um bom psicólogo, eu preciso Então- sempre estar estudando e fazendo terapia. E aí eu faço a terapia. Por exemplo, existem casos que a gente pode levar para uma supervisão de psicologia, existem casos que, mesmo com 10 anos aí de formação, dependendo do caso, a gente pode levar para uma supervisão de outros psicólogos, né? Que são que tem maior experiência que a gente, pra gente ali tentar encaminhar corretamente esse paciente, né? Dar um tratamento adequado. E eu faço terapia, a minha, né? Eu preciso fazer, porque se eu não faço, eu tenho as minhas questões. Não é porque eu sou psicóloga que eu sou a psicóloga 100% Imbatível. saudável. Ó, é a super... Não sou. Não, mas E assim, graças a Deus por isso. a psicologia, ela exige que você faça também terapia ou é uma Não. escolha sua? Então, é bom que se faça. E é importante que se faça. E não é uma exigência, mas acaba se tornando, porque senão você não dá conta. Ah, sim, entendi. Você não consegue dar conta, você não vai ficar bem. Né? E como assim? Se eu trabalho com isso, eu acredito nisso, como que eu não vou fazer? Né? É muito incoerente, né? É muito incoerente eu falar que oração é bom e eu não vim orar. Né? Eu falar que Jesus é o Jesus que cura e eu não acreditar que Jesus me cura, né? Mas é bem importante, sim, que se faça. Gente, faça, é muito bom. É muito bom. E aí você fazendo... Pode acontecer algumas situações, né? Por exemplo, você tá fazendo terapia e, de repente, você foi confrontado com algo que doeu tanto... Que aí você quer ficar uma semana sem ver o psicólogo, um mês, você quer matar o seu psicólogo. Acontece, mas faz parte do tratamento, faz parte... Algumas dores, para serem curadas, elas acabam tendo a dor mais intensa. Então, quando você está sentindo a dor talvez mais intensa, é onde está começando a vir a cura, né? Ou a elaboração dessa dor, né? Então, Legal. é importante que se continue. E, às vezes, a pessoa vai lá... Mas é importante também que você estabeleça um laço de confiança com esse psicólogo e goste, né? Pode acontecer de você ir com um psicólogo e você fala, não gostei desse psicólogo, não gostei. Procura outro. Tem vários, tem muitos. Somos muitos, por isso, tá? Já aproveitando essa deixa, né? Já que você já fez o convite pro pessoal, você pode deixar seu contato com a gente? Como é que é? Claro, eu vou deixar, eu vou passar pra vocês meu e-mail, acho que aí vocês colocam. A gente a vai gente colocar na pede pra Vou descrição. colocar meu e-mail e ou o na meu descrição, WhatsApp. né? Na descrição também. Isso, aí eu passo pra vocês. aí você Então já- tudo bem. E aí, quem quiser marcar uma consulta com a irmã Adriana, psicóloga Adriana, só chamar ou no e-mail ou no WhatsApp, ela passa um contato e a gente coloca na descrição do vídeo aqui para que você seja atendido. O acompanhamento psicológico é muito importante. Aí, ó. Super. Seja Cê é cristão ou não louco? cristão, né? Exatamente. Pode ser atendido por você. É isso aí. Sinceramente, o papo tá muito bom. Tá muito bom. Daria pra gente continuar aqui tranquilo. Acho que a gente vai ter que marcar outro. Parte 2. A parte 2 disso. Mas eu queria que, pra gente partir pro final, que a irmã desse um recado para as Conselho, pessoas, um conselho para as pessoas que talvez estejam sofrendo com alguma coisa e que às vezes estão retraídas ou se sentem acuadas na questão de procurar uma ajuda psicológica. Acho que assim, tudo que a gente já falou aqui, que a irmã comentou com a gente, já abriu muito a mente, a nossa e de quem está assistindo também. Mas desse conselho para as pessoas que ainda tem uma barreira ou ainda tem algo segurando para que elas procurem um acompanhamento psicológico. Pode falar até para esse pessoal aqui. Ó. Então, vamos lá. Bom, se a gente está em sofrimento, existe uma dor, o primeiro princípio é você entender e reconhecer, né, que existe uma dor. E se existe uma dor, quem pode fazer alguma coisa para você no primeiro momento é você mesmo.
Se eu tenho uma dor e eu não quero mais sentir essa dor, embora a gente também tenha a opção da escolha, se você tem a dor e quiser continuar com a dor, é aquilo que você tem pra hoje. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim, né? Então, assim, se eu tenho uma dor e essa dor tá me incomodando, tá atrapalhando a minha vida social, tá atrapalhando a minha vida profissional, e eu quero tratar essa dor, procura ajuda psicológica. Se para você, no momento, financeiramente, ou por questão de não conhecer ou de não confiar ainda, você não tem como procurar uma ajuda psicológica, procure alguém que você confie e converse com essa pessoa, né? Converse com essa pessoa. Quando a gente conversa com alguém, às vezes alguma coisa que está lá dentro da gente e está um pouco confuso, quando a gente vai conversando com a gente, vai clareando alguma coisa e essa pessoa pode te orientar, né? Mas busque atendimento psicológico. Atendimento psicológico não é para uma pessoa que já está, que desistiu, né? Não desista de você. Acredite em você. Você é importante. Você tem valor, né? Então, lute por você, né? Porque não tem um ditado assim que diz que você tem que amar, para você amar alguém, você tem que se amar primeiro? Isso é muito real. Porque eu não consigo dar amor para alguém se eu não conheço o amor. E o primeiro sentimento de amor é você com você mesmo. Olha para dentro de você, vê onde está doendo e busque ajuda. Não desista de você, você é importante. Amém, é isso aí. Vamos para a última, Carol? A última padrão, né, que a gente fala aqui. A gente gostaria de saber o que é fé para você, irmã Adriana. Então, para mim, a fé é algo que eu não vejo, mas eu sinto, né? E eu digo isso porque quando eu aceitei Jesus, toda bagunçadinha, né? Tem uma amiga minha que ela usa uma frase para falar quando a gente tá bagunçado, que é destrambelhado, né? E é muito engraçado isso. Eu toda bagunçadinha, com tantas questões ali confusas, dolorosas, né? Com a perda do meu irmão, eu não via Jesus, né? Eu não entendia quem era Jesus e eu não conseguia ver o que Jesus tinha para mim hoje. Isso em 2001, nós estamos em 2021, né? 20 anos se passaram. Mas eu sentia que tinha algo acontecendo dentro de mim. E o que eu sentia era muito real. E para mim isso é a fé. Eu não consigo ver e tocar nela, mas eu consigo sentir de uma forma que eu sei que é real. Isso para mim é a fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Ótimo. Irmã Adriana, missionária Adriana, psicóloga Adriana, vixe, mil utilidades aqui. Alguém disse isso para mim hoje. Aí, viu? Olha aí, uma Então bênção verdade, de Deus. confirmação de Deus. A gente queria te agradecer por ter aceitado o convite. Passamos umas dificuldades para conseguir, né, que isso acontecesse, mas a gente queria que é tudo no tempo de Deus. Era para ter sido hoje mesmo. Muito obrigado pelos conselhos, pelas dicas. Claro, é o propósito do podcast. Eu sei que vai alcançar muitas vidas. Amém. Isso vai ajudar muita gente, vai tirar muitos nós da cabeça das pessoas. E Deus abençoe, continue abençoando o seu ministério, continue abençoando a sua vida profissional. Amém. E a gente espera a irmã aqui novamente, né, Carol? Amém, com certeza, foi uma bênção. Nós agradecemos muito a presença. E uma das perguntas, inclusive, eu lembrei agora, veio do Instagram, que é uma irmã daqui da igreja mesmo, a irmã Thaís. Eu acho que eu mandei pra vocês, né? Ela faz parte do grupo de jovens e uma das perguntas foi isso mesmo em relação à faculdade. E também queria mandar um agradecimento especial a ela pela participação. Viu, isso aí. A gente vai ter um outro que a gente vai fazer mais legal, a gente vai né? fazer uma caixinha de perguntas. Uma caixinha de perguntas e tal, e a gente vai interagir bastante com a galera. Quem sabe a parte 2, né? Com a irmã Adriana, respondendo as perguntas. Legal, hein? Ao vivo, boa ideia. Já pensou? Eu tava pensando aqui, mas tava tentando criar na cabeça primeiro. Mas falou, a gente pode seria pensar legal. nisso. Com certeza. E as redes sociais? As redes sociais. Fala, Carol. Falei primeiro, né? Agora é sua vez, agora né? eu finalizo, favor, tô né? de folga. Gente, nos siga aí nas redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Instagram. Elenco da Fé e o Spotify também é o Faithcast. Então, sempre nos acompanhe nas redes sociais e nos ajude. E também algo muito importante é o QR Code. Como é que funciona, William? O QR Code ele vai subir aí na sua tela. E aí você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí já vai abrir para, se você sentir no seu coração, de nos ajudar. A gente já comentou várias vezes, isso aqui gera gasto. A igreja tá ajudando a gente pra caramba. A gente tá
tirando dinheiro do bolso também pra caramba, mas isso é pra honra e glória do nome do Senhor, não é porque a gente é bom não, mas quem sentir no coração de nos ajudar para que esse projeto continue cada vez crescendo mais e cada vez melhor, nos ajude com o QR Code. E também vai ter o Pix na descrição, né? Vai ter o Pix na descrição do vídeo, então nos ajudem. Então, irmã Adriana, se a irmã quiser falar alguma coisa, a gente pede sempre no final, se a irmã vai orar por nós, para encerrar, mas pode fazer suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque tudo que eu tenho, o que eu sou e o que eu vier a ser foi Deus que me deu, né? Amém. Tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quero agradecer a Igreja Planalto, agradecer a vida de vocês. Que projeto lindo! Que Deus abençoe de uma maneira poderosa e tremenda a cada um de vocês, dando graça, força, Amém. Sabedoria, direção de Deus, né? Nos convites, que as pessoas que venham aqui sejam também impactadas, que Amém. Nós sejamos todos impactados e quem estiver ouvindo e assistindo também, que vidas sejam alcançadas de uma forma Amém. Tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então pode orar para nós. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus de amor, poderoso e eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua graça e o teu amor têm nos alcançado, Senhor amado. Eu quero pedir, Senhor amado, por esse projeto, eu quero pedir pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor amado. Oh, Senhor Jesus querido, provê, Senhor, recursos, Senhor amado, que esse podcast pode alcançar vidas, Senhor amado, que se encontram em sofrimento, em situação de dificuldade, Senhor amado, e que essas vidas sejam não somente alcançadas, mas que elas sejam transformadas e renovadas pelo poder do teu amor, em um nome de Jesus. Papai querido, continua nos abençoando, nos guardando, Senhor amado, e ser conosco, Pai, porque tudo isso daqui, Senhor amado, é para honra e glória e louvor do teu nome, Senhor amado, para que o Senhor, seja visto em nós e através de nós, operando o teu querer e a tua vontade. Em um nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Beijo, pessoal. Tchau, até pessoal, a próxima. Até Tchau, mais. Tchau.